E aí, pessoal? Hoje o assunto são as dimensões. Quando falamos em dimensões, entenda o seguinte. Eu sei que já vem logo a figura já de um cubo ou algo assim, né, tridimensional. Mas tente imaginar o seguinte, você só percebe o que você percebe visualmente devido à incidência da luz. Nós captamos algumas ondas de luz. Por exemplo, se você ligar o controle remoto, você não vai ver acender aquela lâmpadazinha que fica na frente dele. Mas se você colocar pela câmera de um celular, você vai ver que ela acende sim. Só que o teu olho não tem capacidade para captar. Muita coisa, muitas cores, muitas frequências, nós não podemos captar nem com o ouvido, nem com o olho, nem com nada. Nossos sentidos são muito limitados. Muita coisa que há nesse mundo tridimensional em que vivemos, nós não temos a noção. Então, quando você olha um desenho como esse, ele nada mais é do que um monte de traços. Se você observa de perto, você vê ali rugosidadezinhas, porozinhos da pele e tal, traços mais escuros, mais claros, que quando você se afasta, eles se mesclam entre si, transformam em um sombreado só, e você tem a sensação de estar vendo algo tridimensional. Por quê? Porque o ser humano, inconscientemente, sabe que a incidência da luz é que o faz perceber as sombras e tal, e dá tridimensionalidade para os objetos. Isso de forma inconsciente. O que acontece? Quando você observa alguma coisa, o teu olho te engana. Então quando olha uma madeira como essa aqui, é um pedaço de madeira, mas você diz, não, eu estou vendo a figura de um rosto, porque você sabe como é um rosto. Quando você olha essa madeira, diz, eu estou vendo uma coruja, mas é porque você sabe como é uma coruja, mas é uma madeira. Então, essa arte figurativa, ela depende de que você reconheça algo. Trabalha com um conhecimento prévio que o observador tenha de alguma coisa. O olho é muito limitado. Onde eu quero chegar com isso? Se você olha essa coruja, você tem capacidade de observar, através da câmera aqui, um único lado. Mesmo que você se posicione na frente dela, você vai ver essa imagem. E não adianta. A menos que você se mova pelo tempo e espaço para trás dela, ou você utilize uma força mecânica e a mova através do tempo e do espaço, aí você vai poder observar o outro lado. E não importa de que lado que você olha, você vai olhar e vai dizer, é uma coruja de lado, é uma coruja de costas, eu estou vendo que é uma coruja e é uma coruja. Muito bem. Ela foi feita para ser observada em vários ângulos, em várias direções, para que você veja como é o objeto, né? Já quando você pega um desenho, ele foi feito para ser observado em uma única direção. Você pode ficar na frente dele e ficar observando ali, e você vai ter tudo que você vai observar a respeito dele na mesma posição. Embora você também tenha que observar por um tempo, senão tua mente nem vai registrar o que está ali. Esse aqui da mesma maneira, você vai ter que observar de frente, porque se você for virando, ele vai distorcendo até o ponto em que você também não vai ver exatamente o que de figurativo há representado nele. Visto isso, reconhecendo que os nossos sentidos, não apenas o olho, mas o nosso tato, o nosso ouvido, é limitado e pode nos levar a enganos, como por exemplo quando olhamos para o céu à noite, achamos que todas as estrelas estão lá, muitas já morreram. E a luz ainda continua vindo, muitas já nasceram, a luz ainda não chegou, ou seja, é uma imagem atrasada em muitos sentidos. O som que chega até nós é mais atrasado ainda, visto que se move mais lentamente, 360 metros por segundo. E o tempo se move também em uma velocidade. Se não fosse o tempo, tudo ficaria congelado num momento infinito, e esse próprio momento, ainda para existir, teria que ter um tempo. Então essa quarta dimensão, que seria o tempo, ela é necessária, inclusive para que tenhamos uma inteligência, para que possamos guardar coisas com o passar do tempo, porque se esquecermos, essa experiência vai ser inválida? Não, porque mesmo uma experiência que esquecemos nos transforma de alguma maneira. Isso é uma evolução para o nosso tipo de ser tridimensional que somos. Por isso estamos num mundo tridimensional, porque aqui é o nosso lugar, somos tridimensionais. Então essa capacidade de eu chegar e dizer para você, uma linha é uma dimensão só. Aí você logo imagina, aqui uma linha é uma dimensão, aqui já seriam 2 dimensões, o resto todo 3 dimensões, né?
Isso é um erro, porque na verdade tudo ali tem 3 dimensões, essa linha não existe de verdade. Logo, mesmo que você imagine uma linha, você já vai imaginar um objeto cilíndrico. E se eu falar para você de um ser unidimensional andando dentro de uma única dimensão, você já vai imaginar um ser também tridimensional, ou seja, um ponto tridimensional com andando também dentro de um cilindro tridimensional. Não há como separar isso. Somos tridimensionais e, através dos nossos sentidos, como percebemos esse mundo, percebemos tudo como se fosse tridimensional. Não temos como pensar em uma dimensão, 2 dimensões ou ainda 4 dimensões. Então, dá para tentar explicar como seria a 4ª dimensão. Mas você já falou que a 4ª dimensão é o tempo. Sim, mas vamos falar de 4 dimensões espaciais. A 4ª dimensão seria como se fosse um cubo dentro de um cubo, podendo esses cubos revolverem-se um dentro do outro. Parece meio complicado, né? Mas isso ainda assim é uma maneira tridimensional de tentar explicar algo quadridimensional. Perfeito? Então, como se eu estivesse tentando explicar para um cego como é o vermelho, sem ele ter base nenhuma. Como tentar explicar, por exemplo, para uma pessoa que não tem tato, que não pode pegar em nada, que não pode ter sensibilidade, como é, por exemplo, tocar em um algodão. Enfim, como é o gelado, como é tudo que podemos perceber com os sentidos. Tem sons que vão além também da nossa capacidade auditiva, então tem muito mais coisa nesse universo que nós não percebemos. Então, devido a essa limitação, nós percebemos esse universo e o que há nele e tentamos transformar, inclusive, coisas que são quadridimensionais em tridimensionais. E tudo isso para ficar inteligível a outros seres, tanto que tentando explicar a 4ª dimensão de uma maneira tridimensional, para que seres tridimensionais possam mais ou menos fazer uma noção, já que eu mesmo, como ser tridimensional, não tenho como saber como é a 4ª dimensão. Já se a 4ª dimensão for povoada e tiver um ser quadridimensional que vem até aqui, ele vai entender tudo como somos, vai entender tudo como é a 3ª dimensão, coisa que nós, tridimensionais, com nossos sentidos limitados, não temos como saber de maneira exata. Então, no final de tudo, o que importa é o pensamento, ou seja, o que movimenta tudo isso. Quando chegamos perto de outro ser pensante, mesmo que esquecemos o que conversamos, esquecemos o que fazemos, somos impactados por isso. Então nós também nos melhoramos e aprendemos em vários níveis com os outros seres tridimensionais que convivem conosco. E esse é o objetivo da arte, impactá-los mesmo sem estar na presença. Algo que eu penso, algo que eu fiz, algo que eu produzi, que é isso aqui, quando alguém olha para isso vai ter uma impressão. Tem conceitos que estão aqui dentro, como por exemplo, você olha, aqui parece mais alto, depois aqui, e depois a coroa e tal, mas na verdade tudo isso aqui é um efeito óptico. Tudo está na mesma altura. A única coisa que vai estar mais baixa é o restante todo que vem dali para cá. Então esses efeitos tridimensionais, tem um outro trabalho meu que dá para explicar melhor, vou mostrar. Esse aqui eu fiz há algum tempo. Observe o olho, conforme o observador se movimenta, o olho acompanha. Isso é um efeito bem simples de ser conseguido, trabalhando o olho sem usar conceitos de côncavo, convexo, cavoquei para dentro o olho. O resto todo é uma entacada simples, sem lixa, sem nada. O único efeito foi esse efeito visual. Tudo isso prevê que o observador tem um tempo e que ele também percorra um espaço, se movimentando para observar. Como vivemos em um mundo tridimensional e tudo tem um término e um fim, então o objetivo é esse. Mesmo algo hipotético, se você pegar algo que, por exemplo, seria infinito, se eu pegar o espaço em que eu tenho aqui do meu dedo até aqui e for percorrer, eu não vou poder fazer um salto quântico, sumir aqui e aparecer aqui. Eu vou ter que percorrer metade, depois metade, 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 e por esse conceito, dividiria, quando chegasse no último átomo, dividiria e subdividiria, iria para níveis nano, muito, muito mínimos, e sempre teria algo para dividir, né? Isso seria infinito. No entanto, temos um mundo de 3 dimensões, quando chega aí no último átomozinho de ar, ele afasta o último átomo e toca. Conceitos de infinito, como o próprio tempo, para nós tentamos imaginar o tempo como uma linha, e na verdade ele não é uma linha, nem algo fluido, nada. É como se fosse um lugar também. Também é uma dimensão.
está inserida aqui conosco e não temos a capacidade de entendê-lo. Podemos imaginar mais ou menos o tempo como algo tridimensional, mas já se sabe que o tempo é relativo, ou seja, esse conceito vai bem mais além do que nós achamos que sabemos. Então, por isso que eu digo que quando eu vejo em termos de arte, eu gosto muito de fazer isso daqui. Tem gente que considera essas artes aqui artes muito boas e quase aí, vamos dizer assim, o máximo da arte. Você vê aí desde os porozinhos, tal, e depois quando você se afasta, todos esses mínimos porozinhos ali sombreadinhos, tal, vão se unir em sombreados maiores e criar o efeito óptico total de quando você observa a distância. Então, tudo isso eu acho legal, acho uma arte muito interessante, só que ainda assim a pessoa vai se impactar pela estética, visualmente, já que muitos não vão conseguir ir além disso, né? Pela sua memória, sua capacidade, como aprende, enfim, tudo aquilo que já vimos. Os artistas se impressionam muito mais do que pessoas comuns. Já quando eu faço um cabelo, já que também sou cabeleireiro, isso vai além. O trabalho na pessoa tem um efeito estético, todos gostam, ela gosta, tudo, mas ela também se sente melhor. Ela tem uma energia melhor e atrai seres melhores próximo dela, transforma o ambiente em que ela vive. E podemos dizer que movimentamos energia de mais de um mundo quando fazemos isso. Temos, além do efeito estético, temos um plus ali, um trabalho feito diretamente na pessoa. Não só o cabelo faz isso, mas várias artes que trabalham com a pessoa também fazem. E ainda assim, quando ela apresenta esse cabelo, embora seja uma arte efêmera, vai desaparecer em pouco tempo, né? A arte que foi feita no cabelo com o crescimento ou outros efeitos, isso também vai impactar as pessoas. E esse impacto vem de várias maneiras. Inclusive, criamos uma relação com a cliente muito grande ao ponto de gerar uma certa amizade, tal qual é o impacto que se causa quando se faz algo desse nível. Por isso, a minha arte preferida de tudo que eu faço, o que eu acho que eu faço melhor é cabelo. E queria compartilhar com vocês uma explicação fácil, já que as pessoas me perguntam muito tal sobre como funciona essa brincadeira com as 3 dimensões aí e esses efeitos óticos. Eu também tenho nesse mesmo canal do YouTube, se você quiser dar uma olhadinha, eu tenho lá desenhos em 3D, onde você vai realmente ver efeitos tridimensionais no desenho, né, que o pessoal gosta muito. Tenho também aí cubo mágico, algumas coisas de artes marciais, temos uma coisinha ou outra de xadrez, comecei a estudar aí faz um certo tempo também. Enfim, um pouquinho de várias artes que eu pratico e que no final está tudo unido pelo fato de que lidamos tudo com uma maneira de autoconhecimento, né? Uma maneira de aumentar esse autoconhecimento através das artes, comunicação e cultura aí entre as pessoas. O objetivo de fazer esse vídeo é fazer você pensar um pouquinho. Tudo aquilo que você acha que sabe, não só visualmente, mas seus conceitos, tudo, revise sempre. É muito comum culturas acharem que estão totalmente corretas e no futuro descobrir que estão muito erradas. Inclusive ao ponto ridículo. Então sempre que você tiver um conceito muito bem formado, muito que estiver defendendo algo, veja bem que conceito você está defendendo. Porque na maioria das vezes é mais interessante você tentar aprender do que tentar fazer os outros aprenderem à força algo que na maioria das vezes não está correto. Por isso que dizemos que na arte não existe certo e errado. Desde que você impacte e se expresse de alguma maneira, isso é arte. Então é isso aí, valeu galera, até a próxima e dá uma olhadinha aí nesse mesmo canal em outras coisas também que são bem interessantes que pratico. Inclusive tem coisas que amigos meus praticam também, que eu acabo postando aí, tudo vale a pena. Até a próxima.